Existe um lugar na Itália onde o véu entre o céu e a terra se tornou tão fino que anjos foram vistos caminhando pelos corredores. Padre Pio viveu ali por mais de 50 anos, e o que ele testemunhou dentro daquelas paredes sagradas do convento de São Giovanni Rotondo foi tão extraordinário que ele guardou em silêncio até seus últimos dias. Não por medo, mas por reverência. Porque há verdades tão santas que só podem ser reveladas quando os corações estão preparados. E hoje, meu irmão, minha irmã, seu coração está sendo preparado. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua compreensão sobre a presença real de Deus entre nós. Antes de eu revelar isso, quero te pedir algo simples. Inscreva-se neste canal. Porque se esta mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. E você merece continuar recebendo este alimento espiritual. Clique em inscrever. Ative o sino. É um gesto pequeno, mas que pode fazer toda a diferença na sua jornada de fé. Estamos aqui para você, sempre. Agora vem comigo. Vamos continuar esta jornada de fé juntos. Quando Padre Pio chegou ao convento de São Giovanni Rotondo em setembro de 1916, ele era apenas um jovem frade de 29 anos, frágil de saúde, consumido pela tuberculose que os médicos diziam que o levaria em meses. Ninguém imaginava que aquele convento humilde, perdido nas montanhas da Puglia, se tornaria um dos lugares mais sagrados da cristandade. Ninguém sabia que Deus havia escolhido aquele local específico para manifestar sinais que fariam o mundo inteiro se ajoelhar. Mas Padre Pio sabia. Desde o primeiro dia, ele sentiu. Havia algo naquele lugar que transcendia qualquer explicação humana. As paredes daquele convento foram construídas em 1640. Mas não foi a arquitetura que tornou aquele lugar especial. Foi o que aconteceu dentro dele. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário, ouvindo os pecados e as dores de milhares de almas que vinham de todos os cantos do mundo. E foi ali, naquela cela estreita onde ele dormia, naquela sacristia onde ele se preparava para a missa, naquele coro onde ele orava nas madrugadas, que o sobrenatural se tornou natural. Anjos apareciam, demônios atacavam. O próprio Jesus se fazia presente de formas que desafiam toda a lógica. Você já parou para pensar por que Deus escolhe lugares específicos para manifestar sua glória? Por que Fátima? Por que Lourdes? Por que São Giovanni Rotondo? A resposta vai te surpreender. Não é porque esses lugares são naturalmente santos, é porque ali encontrou-se uma alma disposta a pagar o preço da santidade. Uma alma que disse sim sem reservas. Uma alma que se tornou um portal vivo entre o céu e a terra. Padre Pio foi essa alma, e o convento foi o altar onde esse sacrifício se consumou diariamente durante mais de meio século. Os irmãos frades que viviam com Padre Pio testemunharam coisas que jamais conseguiram explicar. Padre Agostino, seu diretor espiritual, documentou em cartas secretas que foram abertas apenas décadas depois da morte de Padre Pio. Havia noites em que a cela do santo brilhava com uma luz sobrenatural. Não uma luz elétrica, não uma luz de vela, uma luz que vinha de dentro, como se o próprio Padre Pio estivesse transfigurado. Quando os irmãos se aproximavam da porta, ouviam vozes conversando. Mas quando entravam, Padre Pio estava sozinho, ajoelhado, os estigmas sangrando, o rosto marcado por lágrimas, e ele dizia apenas: "Estavam aqui comigo." "Quem?" perguntavam os irmãos. E Padre Pio sorria com aquele sorriso que era ao mesmo tempo alegria e dor. Os amigos do céu. Ele nunca dava detalhes, nunca se vangloriava, guardava tudo no coração como Maria guardava as palavras sobre Jesus. Mas os sinais eram impossíveis de ignorar.
o perfume de rosas que invadia os corredores sem que houvesse flores, o som de cantos angelicais nas madrugadas, as curas instantâneas que aconteciam quando ele apenas tocava os doentes. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha considerado. O que realmente acontece em um lugar onde um santo vive por 50 anos? Aquele local se torna apenas um prédio histórico ou algo muito mais profundo ocorre? A Igreja ensina que onde os santos pisam, o céu se aproxima, e em São Giovanni Rotondo, o céu não apenas se aproximou, ele se instalou. Padre Pio celebrava a missa todos os dias na pequena capela do convento, e aquelas missas duravam horas, não porque ele fosse lento, mas porque durante a consagração, algo acontecia que testemunhas juraram sob juramento. O tempo parava. Literalmente. Padre Pio entrava em êxtase profundo, elevava-se alguns centímetros do chão e permanecia suspenso entre dois mundos. O pão se tornava carne diante de seus olhos. O vinho se tornava sangue real. E ele via o Calvário acontecendo novamente. Via Jesus sendo crucificado. Via Maria aos pés da cruz, via tudo. Um médico ateu que foi ao convento apenas para desmascarar o que chamava de charlatanismo, ficou 3 dias observando Padre Pio. No terceiro dia, durante a missa, ele viu com seus próprios olhos as mãos de Padre Pio sangrando através das luvas que ele usava para esconder os estigmas. Viu o sangue escorrendo até o altar. Viu Padre Pio chorando em silêncio enquanto elevava a hóstia. E quando a missa terminou, aquele médico se ajoelhou, pediu para se confessar e nunca mais foi o mesmo. Ele disse depois: "Eu não vi um homem celebrando missa. Eu vi o próprio Cristo, oferecendo-se novamente ao Pai." Agora presta atenção nisto, porque é crucial. Padre Pio dizia que o convento era um campo de batalha espiritual. Não um refúgio de paz, um campo de batalha. Todas as noites ele era atacado por demônios que tentavam tirá-lo dali. Eles sabiam que enquanto Padre Pio permanecesse naquele lugar, milhões de almas seriam salvas. Então vinham com fúria, batiam nas paredes, quebravam objetos, apareciam em formas grotescas, tentando aterrorizá-lo. Mas Padre Pio não recuava. Ele os enfrentava com o rosário na mão e o nome de Jesus nos lábios. Os outros frades ouviam os gritos, os estrondos, os barulhos de luta física vindo da cela de Padre Pio. Pela manhã, encontravam móveis revirados, marcas de queimadura nas paredes, às vezes até sangue no chão. E Padre Pio aparecia com novos hematomas, novos arranhões, mas sempre com aquele olhar sereno que dizia: "Vale a pena. Cada alma salva vale qualquer sofrimento." Você consegue imaginar a coragem necessária para permanecer em um lugar assim? A maioria de nós fugiria na primeira noite, mas Padre Pio ficou 52 anos, porque ele entendia algo que precisamos entender urgentemente. Os lugares mais santos são sempre os mais atacados. Onde há muita luz, as trevas investem com tudo. Mas onde há um santo disposto a resistir, o céu responde com poder ainda maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Quanto mais Padre Pio era atacado, mais milagres aconteciam no convento. Quanto mais ele sofria, mais pessoas eram curadas. Quanto mais sangue ele derramava, mais almas eram libertadas. Havia uma proporção direta, um mistério profundo que poucos compreendem. O sofrimento do justo libera graças para o mundo inteiro. E São Giovanni Rotondo se tornou uma fonte jorrante de graças, precisamente porque ali havia um homem disposto a sofrer com Cristo. Agora, se você está gostando desta revelação, deixa um comentário dizendo amém. Porque isso me mostra que você está realmente conectado com esta mensagem. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha este vídeo agora.
Pode ser que essa pessoa esteja passando por uma batalha espiritual e precise saber que não está sozinha, que existem lugares neste mundo onde o céu ainda toca a terra, que Deus ainda opera maravilhas. Dentro do convento havia um corredor estreito que levava à cela de Padre Pio. Esse corredor era chamado pelos frades de Corredor dos Milagres. Por quê? Porque quem caminhava por ali com fé frequentemente recebia graças instantâneas antes mesmo de chegar até Padre Pio. Mulheres estéreis engravidavam, cegos recuperavam a visão, paralíticos voltavam a andar. Não era o corredor em si que tinha poder. Era a presença acumulada de décadas de oração, sacrifício e santidade que saturou cada pedra, cada parede, cada centímetro daquele lugar. A Igreja chama isso de presença sacramental permanente. Quando um santo vive prolongadamente em um local, suas orações, suas lágrimas, seu sangue consagram aquele espaço de forma especial. É por isso que as grandes catedrais foram construídas sobre túmulos de mártires. É por isso que Fátima se tornou santuário depois das aparições. E é por isso que São Giovanni Rotondo se transformou em um dos centros de peregrinação mais poderosos do mundo. Não é superstição, é teologia profunda, é o céu respondendo à fidelidade da terra. Padre Pio tinha uma rotina rigorosa no convento. Acordava às 2h30 da manhã, 3 horas de oração antes da primeira missa. Depois, direto para o confessionário, onde ficava até 10, 12, às vezes 14 horas seguidas, sem comer, sem beber, apenas ouvindo confissões. Pessoas vinham de avião, de navio, atravessavam continentes apenas para se confessar com ele por 5 minutos. Por quê? Porque quando você se ajoelhava naquele confessionário, não estava diante de um padre comum, estava diante de um homem que via sua alma, que conhecia seus pecados antes de você falar, que chorava suas dores como se fossem dele. Há relatos documentados de pessoas que chegavam ao confessionário decididas a mentir, a esconder certos pecados, e antes que dissessem uma palavra, Padre Pio as olhava e dizia exatamente o que elas estavam escondendo, não com raiva, com amor, com aquele olhar que perfurava a alma e ao mesmo tempo a curava. Muitos saíam dali tremendo, transformados, incapazes de voltar à vida antiga. O convento não era apenas um lugar de oração. Era um hospital espiritual, onde almas destroçadas eram reconstruídas pedra por pedra. Mas aqui está a verdade que Padre Pio guardou por anos e que só foi totalmente compreendida depois de sua morte. São Giovanni Rotondo não foi escolhido por acaso. Aquele monte específico, aquele terreno árido da Puglia, tinha um significado profundo no plano divino. Padre Pio revelou em uma conversa privada com um bispo que Deus lhe mostrou em visão. Naquele local, séculos antes, cristãos primitivos foram martirizados. Seu sangue consagrou aquela terra. E Deus nunca esquece onde seus filhos derramaram sangue por amor a Ele. O convento foi construído exatamente sobre essa terra consagrada pelo martírio. E quando Padre Pio derramou seu próprio sangue ali, através dos estigmas durante 50 anos, ele estava completando um ciclo. Estava unindo seu sofrimento ao sofrimento dos mártires antigos. Estava renovando a aliança de sangue que torna certos lugares eternamente santos. Por isso que até hoje, décadas após sua morte, São Giovanni Rotondo continua sendo um lugar de milagres. A consagração permanece. O sangue dos justos nunca seca. Você sabia que Padre Pio pedia constantemente para ser transferido daquele convento? Não porque não gostasse de lá, mas porque o sofrimento era tão intenso que às vezes parecia insuportável. Ele escrevia cartas ao superior geral, implorando para ir a um convento menor, mais tranquilo, onde pudesse apenas orar em paz. E toda vez a resposta era a mesma: não. Deus quer você ali.
e Padre Pio obedecia. Morria um pouco mais a cada dia. Aceitava a cruz, e é por isso que se tornou santo. Não apesar do sofrimento, mas através dele. Havia uma janela na cela de Padre Pio que dava para o Monte Gargano. Ele passava horas olhando aquela paisagem árida, meditando no mistério da cruz, e dizia aos irmãos: vejam como essa terra é seca. É exatamente assim que está o coração da humanidade. Mas se uma alma aceita sofrer, se uma alma aceita ser quebrada como o pão, dessa secura brota vida. Dessa aridez jorra água viva. E foi exatamente o que aconteceu. Do convento seco e simples de São Giovanni Rotondo, jorrou uma fonte de graças que irrigou o mundo inteiro. Hoje, milhões de pessoas visitam aquele lugar todo ano. Caminham pelos mesmos corredores onde Padre Pio caminhou. Rezam na mesma capela onde ele celebrou missa. Tocam as mesmas paredes que testemunharam seus êxtases. E algo acontece. Você pode não acreditar, mas pergunte a quem já foi lá. Há uma presença palpável naquele convento. Uma paz que não se explica. Uma força que renova. Uma certeza de que o céu está perto. Não é psicologia, não é emoção. É a presença real dos santos que se acumula nos lugares onde eles viveram intensamente para Deus. É o perfume espiritual que permanece. É a marca do sagrado que não se apaga. E Padre Pio sabia disso. Por isso nunca quis que o convento fosse reformado demais, modernizado demais. Queria que permanecesse simples, humilde, como era quando ele chegou. Porque a santidade não precisa de luxo. Precisa apenas de corações dispostos a dizer: sim, deixa eu te contar algo que vai tocar seu coração profundamente. Nos últimos dias de vida de Padre Pio, quando ele já estava muito fraco, os irmãos o encontraram várias vezes de joelhos na capela, abraçado ao altar, chorando. Quando perguntavam o que estava errado, ele dizia: nada está errado, estou apenas agradecendo. Agradecendo por Deus ter me permitido sofrer aqui. Agradecendo por cada noite de ataque demoníaco. Agradecendo por cada gota de sangue derramada, porque valeu a pena. Cada segundo de dor valeu eternidades de almas salvas. Ele morreu no convento em 23 de setembro de 1968. Morreu na cela onde tinha sofrido tanto. Morreu olhando pela janela para o monte que tinha contemplado por mais de 50 anos. E suas últimas palavras foram: Jesus, Maria. Apenas isso, Jesus, Maria. As duas presenças que estiveram com ele desde o início. As duas presenças que transformaram São Giovanni Rotondo de um convento comum em um pedaço do céu na terra. Agora vem a parte que vai mudar sua vida se você realmente entender. Você não precisa ir a São Giovanni Rotondo para experimentar o que Padre Pio experimentou. O que tornou aquele convento santo não foram as paredes, foi a oração, foi o sacrifício, foi o sim incondicional a Deus. E você pode fazer isso onde você está agora, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho. Qualquer lugar pode se tornar um São Giovanni Rotondo se houver ali uma alma disposta a viver radicalmente para Cristo. Padre Pio dizia sempre: não é o lugar que santifica a pessoa, é a pessoa que santifica o lugar. Então pare de esperar condições perfeitas. Pare de esperar estar em um retiro, em uma igreja bonita, em um lugar especial. Santifique o lugar onde Deus te colocou agora. Faça da sua rotina diária uma liturgia de amor. Transforme seus sofrimentos em oferendas. Una sua cruz à cruz de Cristo e observe o milagre acontecer. Você quer saber o maior segredo que Padre Pio guardou sobre São Giovanni Rotondo? É este. O convento só se tornou poderoso porque ele aceitou ser fraco ali. Só se tornou um farol de luz porque ele aceitou atravessar a escuridão ali. Só se tornou fonte de cura porque ele aceitou sangrar ali. O paradoxo cristão em sua forma mais pura: poder na fraqueza, vida na morte, glória no sofrimento. E agora, meu irmão, minha irmã,
Você está diante de uma escolha. Você pode ouvir esta mensagem e deixá-la passar. Ou pode permitir que ela desperte algo profundo em você. Pode decidir que sua vida, seu lar, seu coração se tornarão um novo São Giovanni Rotondo, um lugar onde o céu toca a terra, onde milagres acontecem, onde almas são salvas, não porque você é especial, mas porque serve a um Deus que é infinitamente poderoso. Vou te ensinar uma oração que Padre Pio rezava todos os dias no convento. Era simples, mas carregava o peso de uma alma totalmente entregue. Reze comigo agora, em voz alta se possível. Jesus, eu te ofereço este lugar onde estou. Consagra-o com teu sangue. Que minha presença aqui não seja em vão. Que cada lágrima que eu derramar se torne semente de milagres. Que cada dor que eu aceitar liberte almas do purgatório. Que minha vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Amém. Se você rezou essa oração com sinceridade, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Um pacto foi estabelecido, uma consagração foi feita e o céu registrou. Agora mantenha essa oração, repita-a todos os dias, viva-a com intensidade e observe como o lugar onde você está começará a se transformar. Não da noite para o dia, mas gradualmente, constantemente, sobrenaturalmente. São Giovanni Rotondo nos ensina que Deus ainda escolhe lugares comuns e os torna extraordinários. Ainda escolhe pessoas frágeis e as torna santas. Ainda transforma sofrimento em glória. Ainda opera maravilhas onde encontra fé. A pergunta não é se Deus pode fazer isso. A pergunta é, você vai deixar? Padre Pio deixou. E um convento humilde nas montanhas da Itália se tornou um dos lugares mais visitados do mundo cristão. Milhões de vidas foram transformadas ali. Incontáveis milagres aconteceram ali. Tudo porque um homem disse sim. Um homem aceitou sofrer. Um homem permitiu que Deus o usasse completamente. Agora é sua vez. Não desperdice esta mensagem. Não deixe que essas palavras se percam no esquecimento. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo verdades que transformam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. E, principalmente, viva o que você aprendeu. Aqui, faça da sua vida um testemunho vivo do poder de Deus. São Giovanni Rotondo continua vivo, não apenas como um lugar físico na Itália, mas como um princípio eterno, onde há santidade, há poder, onde há sacrifício, há milagres. Onde há amor total a Deus, o impossível se torna possível. Que este princípio se manifeste na sua vida a partir de hoje. Que sua história se torne tão poderosa quanto a de Padre Pio. Não em fama, mas em frutos eternos, em almas salvas, em vidas transformadas. E quando você chegar ao céu, talvez encontre Padre Pio esperando por você, e ele dirá sorrindo, você entendeu a mensagem. Você viveu o segredo de São Giovanni Rotondo. Você não apenas visitou um lugar santo, você se tornou um. Bem-vindo ao lar. Sua missão está cumprida. Que Deus te abençoe, que Maria te proteja e que Padre Pio interceda por você todos os dias da sua vida. Amém.